Olá pessoal, tudo bem? Quem acompanha esse canal desde sempre ou já há algum tempo sabe que Copas do Mundo é um tema muito importante para nós. Nós temos uma playlist que fala somente das Copas do Mundo, então ali você pode ver várias edições ou, num sentido geral, falando da história do torneio. E também em ano de Copa, como foi em 2022, né, desde que o canal existe, a primeira Copa do Mundo foi em 2022. Nós fizemos e vamos fazer novamente alguns vídeos específicos para esquentar para a Copa do Mundo, né? Então, a Copa começa em junho, estamos aí em meados para o final de fevereiro. Vamos fazer uma série de vídeos sobre Copas do Mundo, né? E hoje eu quero abordar de forma também bastante sucinta as eras das Copas, né? Eu apresentei esse conceito em alguns outros vídeos e no último que eu fiz recentemente, quando eu pergunto se o Uruguai era o primeiro campeão mundial, fica aí a dica para vocês assistirem esse vídeo, em que eu falo sobre a pré-história das Copas. As Olimpíadas de 1920, 24 e 28 foram torneios organizados pela FIFA, tiveram a participação de mais de um continente, tiveram diferentes nações representadas, e ela foi se amoldando até que em 1930 iniciou-se as Copas do Mundo. Então, já está dito, né? Eu quero mostrar para vocês por que dessa divisão nas eras, no que elas consistem, quais foram os marcos para cada uma dessas novas eras que aconteceram. Então, eu recoloco aqui para vocês, como eu já fiz no outro vídeo, a divisão das seis eras, né? Eu empresto esse conceito do estudo formal de história que nós temos. Então, nós temos ali a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea e o que eu vou chamar aí, portanto, de Nova Era, né? Essa nova era iniciou-se em 2022, então vou começar ao contrário, né? Iniciou-se em 2022 uma nova era das Copas do Mundo. Por quê? Porque a Copa de 22, ela foi a primeira delas e por um bom tempo, acredito que será a única, a acontecer num período diferente daqueles que sempre ocorreram, né? Ou seja, junho, julho, agosto, né? No caso dos Jogos Olímpicos de 20, 24 e 28. Então, os torneios mundiais, eles sempre aconteceram no período do verão europeu, ou no caso, para outros países, pode ser o inverno, né? Então, junho e julho são o período normal das Copas do Mundo. A de 22 não foi assim. Outro ponto que fez a Copa de 22 ser uma nova Copa é o fato simplesmente de ser depois da pandemia. Então, mudou uma série de situações. Também as transmissões, né? Se em 2018 já podíamos dizer que a tecnologia da internet, enfim, outras formas de transmissão já eram muito fortes. Em 2022, devido ao pós-pandemia, é que mudou completamente. E também um fator técnico que a gente poderia colocar, que é a existência do VAR, né? O VAR começa ali em 2018 para 19, né, nesse período em que ele foi instituído, mas a Copa de 22 é a Copa em que o VAR é uma realidade completa. Então, esses são os motivos pelos quais a Copa de 22 é o início de uma nova era. E, portanto, agora já 26 e 30, que são as duas Copas que já estão confirmadas aí, né? Que já sabemos onde vai acontecer. Tem também o fator de que vai ter a partir de agora 48 seleções, não mais apenas 32. Vai ser uma realidade cada vez mais constante, possivelmente sempre será assim desde então, de ser dividido em vários países como sede, né? Então, a Copa de 26 agora vai ser Estados Unidos, Canadá e México. A Copa de 30 vai ser Portugal, Espanha e Marrocos, com também três jogos específicos acontecendo em Paraguai, Argentina e Uruguai, né? Então, são novas realidades, um aumento sensível de clubes, de seleções, e também a fato das sedes serem divididas, né? Isso havia acontecido anteriormente, na Copa de 2002, com o Japão e Coreia, mas a partir de agora é que isso se tornou um padrão. Então, a divisão da história das Copas, né? A pré-história também simples, né? É antes do torneio ser oficializado, mas já era ali a semente desse torneio, como é que aconteceria. Não, a Bélgica, em 1920,
e Uruguai em 24 e 28 não são campeões da Copa do Mundo, mas foram campeões dos torneios mais importantes à época. Exemplo do que eu penso sobre a Taça Brasil barra Roberto Carlos Pedrosa e também do que eu penso do famigerado Mundial de Clubes da Copa Rio de 1951. Então, as Copas, elas se iniciam mesmo, né? A idade antiga das Copas é de 30 até 50. As Copas de 30, 34, 38 e 50. Por que que elas são a idade antiga e o que as diferencia das Copas a partir de então, a partir de 1954? Bom, as Copas dos anos 30 e também a Copa de 1950 aqui no Brasil, elas tiveram vários problemas, sobretudo no modo de classificação, né? As eliminatórias não acontecem, obviamente, para a Copa de 30, foi feito a partir do convite. 34, 38 e 50, sim, já existiam as eliminatórias, mas até ali nós tínhamos muitas seleções que simplesmente declinavam de participar. Você teve várias edições em que as eliminatórias estavam programadas e simplesmente não aconteceram. Por exemplo, o Brasil se classifica para a Copa de 1938 de forma automática, porque simplesmente não havia quem competisse ali, né? A Argentina retirou a sua participação, como faria em 50 e 54. Não é que não se classificou. As seleções europeias, a Inglaterra, por exemplo, não participou de nenhuma das Copas de 30 por desavenças com a FIFA, simplesmente. Nós tivemos também situações que puniram, né, a Alemanha de participar aqui no Brasil em 1950. Então, você tinha muito isso, né? Não era uma coisa tão chamativa, por um lado, né? As seleções não davam tanta importância, e aí eu não estou diminuindo em nenhum momento quem foi campeão nessas quatro Copas, mas a gente precisa entender o contexto, né? Então, por exemplo, na Copa de 34, nós tivemos simplesmente o formato mata-mata, né? A partir das oitavas de final. Na Copa de 50 aqui no Brasil, a final foi em quadrangular, né? Então, não houve uma final de fato, né? Você tem a bizarrice aí de o Uruguai ter dois títulos e uma final, ou o Brasil ter cinco títulos, ao todo são dois vices, portanto, tem sete primeiro ou segundo lugares, mas com apenas seis finais, né? É claro que aquele jogo Brasil-Uruguai ele foi uma final de fato, porque coincidiu que Suécia e Espanha, né, fizessem o terceiro jogo e Brasil e Uruguai fizessem o terceiro jogo daquele quadrangular e somente Brasil e Uruguai tinham de fato agora chances de título, ao passo que Espanha e Suécia já não tinham mais chances de título. Então, de novo, havia uma série de questões logísticas e políticas que fazem com que as Copas de 30 até 50 representem uma era específica, a Idade Antiga. A mudança que ocorre para a Copa de 54 é sensível, é muito impactante, né? Então, ali você tem as eliminatórias, de fato, acontecendo num sistema bem rígido, sem palhaçada de desistências de última hora, ainda que uma ou outra seleção não tenha se feito presente, como é o caso da própria Argentina, repito, em 54, porque a Argentina teve uma disputa com a FIFA pelo fato de que era para ser a Argentina a sede de 38, aí em 50 também era para ela ser a sede, em 54 é meio nebuloso ainda, mas tem a ver com as próprias federações. Então era um período que tinha essas questões, mas a Copa de 54 ela já foi muito bem organizada, você tinha os grupos certinho. Ela tem uma peculiaridade que era o formato dos grupos, você tinha grupos de quatro, ok, mas eram previstos apenas dois jogos. Então, pelas pontuações, né, saldo de gols, número de vitórias, quem se classificasse e houvesse de repente um empate nos pontos, né, do segundo e terceiro colocados, ou normalmente segundo e terceiro, né, que seria o caso, teria que ter uma partida extra entre essas duas equipes. Então, essa é uma peculiaridade. Eu vou fazer um vídeo especial sobre a Copa de 54 ao longo desses meses, porque é muito importante falar de algumas coisas ali, Hungria e da própria participação da seleção brasileira nessa Copa. Mas ela é uma nova era, portanto, com já vários aspectos bem estabelecidos, né?
A escolha para a Copa de 54 de ser na Suíça, também em território neutro, chamado território neutro, não à toa é a sede da FIFA e sede da ONU, é na Suíça. A Suíça não faz parte da União Europeia, tem uma série de questões porque a Suíça, né? Então, de 54 até 1970, nós temos a participação uniforme de 16 seleções ao longo de todas essas Copas, né? Em 30 e em 50 tivemos apenas 13, em 34 e 38 foram 16, mas também os formatos diferentes. A uniformidade, portanto, até 1970 de serem 16 seleções, você ter ali já quartas, semi e final, né? Você não tinha isso muito claramente nas Copas anteriores, como eu falei, quadrangular aqui, mata-mata diretamente lá, etc. Então você teve o padrão certinho, grupos, quartas, semifinal, até 1970, e também futebol praticado, os grandes atletas, questões das regras, né? Cartão vermelho foi instituído ao longo desse tempo. Então, houve algumas transições importantes entre 54 e 70, óbvio, mas ela representa uma era específica, que eu estou chamando aqui de Idade Média, né, para a divisão cronológica, mas que a gente pode chamar também de Era de Ouro. É a Era de Ouro do futebol, o início da Copa dos Campeões em 1956, Libertadores em 1960, a Bola de Ouro em 1956. Então é um período muito fértil, né, os grandes atletas de todos os tempos. Também terminando a Copa de 70 como a primeira transmissão via satélite das Copas do Mundo, né, ao vivo, representa o fim e a passagem para a próxima era, que a gente chama aqui de Idade Moderna, né, na Copa de 1974, em que, Copa de 74, importante, surgem primeiras seleções de outros continentes, até 70, nós não tivemos a participação da África, por exemplo, né? Nós tivemos nas Copas de 30, dos anos 30, algumas seleções que nunca mais participaram de Copas, como Indonésia e Cuba, em 1978, mas a Copa de 74 é a primeira que você abrange ali todos os continentes, vamos dizer, de forma oficial. Então, você tem a Austrália, você tem o Zaire participando ali em 74, então é um ponto importante. O formato de 74, 78 e também 82, nós já falamos sobre isso em alguns vídeos, ele foi muito peculiar, né? De 78 para 82 você teve um aumento de seleções, mas o formato, né, que eram novos grupos, então você tinha fase de grupos, depois eram formados novos grupos, também acontece ali, né, nessas três Copas. Então é um fator importante para que 70 diferencie-se de 74. E também nós não podemos esquecer o fator técnico que foi a Revolução da Holanda, em 74, assim como a Hungria em 54. Então, são dois momentos também técnicos que a gente pode dizer que houve um salto de qualidade, uma mudança no pensamento do futebol de 50 para 54 e de 70 para 74. E por que que vai se manter até 94? Porque, embora de 78 para 82 nós tenhamos tido o aumento de seleções, né, a gente percebe que de 74 para 94 você teve alguma uniformidade que era num futebol pensado muito taticamente. Então, o grande futebol tático, as revoluções táticas que aconteceram de 74, em 74. Em 78, você tem algumas questões bem importantes, até de forma cômica, aqui no Brasil, né, com overlap, ponto futuro, etc. Mas você tem um privilégio, a meu ver, do esquema tático, do futebol tático coletivo, pensamento coletivo, em detrimento ao chamado futebol bonito, porque em 74 a Holanda perde da Alemanha, em 82 o Brasil perde da Itália, em 86 o Maradona individualmente, que faz a grande diferença, e em 94 a seleção brasileira ela vence também com muitos elementos originários ali de 74. A gente tende a desvalorizar muito a seleção do Tetra, porque era um futebol diferente, né, daquele de 70 ou do próprio 82, né? Mas é um futebol extremamente eficiente que tem muito a ver com a revolução a partir da Holanda.
Então eu vejo uma semelhança de 74 até 94, e claro que 98 também a diferença não é tão brutal, mas é também um ponto que converge para as Copas de 74 a 94. Mas de 94 para 98, nós temos aí alguns fatores importantes que fazem iniciar uma nova era. O principal, o aumento, né, de 24 seleções ainda em 94 para 32 em 98. Mas isso também impacta numa mudança sensível no formato das eliminatórias. Se até 94 o Brasil, a Argentina, o Uruguai, eles praticamente não se enfrentavam, né? Às vezes acontecia, como foi em 94, o Brasil e o Uruguai se enfrentaram, porque eram divididos em grupos, né? Você tinha sistema de classificação, classificava o primeiro colocado de cada um dos três grupos e o melhor segundo colocado do quarto grupo, além de haver aí a tal da repescagem. Já para 98, a partir de 98, a gente entrou no sistema de pontos corridos na classificatória da Conmebol. E a partir de então é que praticamente Brasil e Argentina nunca mais vão deixar de participar de uma Copa. Agora com 48, isso não vai mais acontecer mesmo. Dá para a gente afirmar isso. Então, é uma mudança sensível que impacta também nos formatos de classificação da Europa. Você passa a ter aquelas questões de um país ser de um determinado continente e jogar em outra confederação, né? Já desde sempre, Guianas e Suriname participavam lá da CONCACAF, mas isso fica cada vez mais notório. Você tem a Austrália participando das eliminatórias da Ásia, você tem Israel participando das eliminatórias europeias e talvez tenha mais algum outro caso que eu não me lembro agora, mas é também um fator muito importante. Além das 32 seleções, o grande aumento, e também temos sociais, né, pessoal? 94 a internet já existia, mas de forma muito simples e muito restrita aos países mais desenvolvidos. Porém, de 94 para 98, essa mudança já foi notória, né? O próprio Ronaldo simbolizando uma nova era dos esportes, né? A questão da Nike, enfim, né, o atleta como figura, aquela Copa de 98, trazendo ali os embates das marcas de roupa, né? Claro que sempre existiu. Cruyff jogou com duas linhas da Adidas e não com três, por conta de patrocínio. Pelé ia amarrar o seu cadarço, ficava ali um tempinho amarrando o cadarço para mostrar que era da Puma. Então sempre existiu, mas 98 a guerra Nike-Adidas é também um fator muito importante e o Ronaldo, repito, simbolizando isso. Então, uma nova era do futebol se iniciou ali, né, das Copas do Mundo, que a gente chama de idade contemporânea. E essa idade contemporânea ela vai permanecer até 2018, quando já em 2018 você tem a produção e pensamento do VAR, a bola com chip já é uma realidade a partir de 2014, né? Porque em 2010 teve aquele gol da Inglaterra contra a Alemanha que foi anulado. Então você já tinha a bola com chip, a internet já explodindo, mas alguns fatores separam 18 de 22 que eu falei lá no início do vídeo. Então eu entendo que nós estamos numa nova era do futebol. A gente tem que entender que as Copas do Mundo também elas têm suas eras respectivas. Não estou desvalorizando qualquer título conquistado em qualquer dessas eras, mas eles precisam ser entendidos em contexto. Quando, por exemplo, eu fiz o vídeo da Itália ou Argentina, quem é maior no futebol, entendido que a Alemanha e o Brasil estão no primeiríssimo degrau, Itália e Argentina estariam no segundo, a França disputando para fazer parte desse segundo, o Uruguai tendo estado e deixado esse local. Então, Itália e Argentina permanecem sendo a terceira e a quarta maiores seleções da história do futebol, mas eu falei que eu entendia que a Argentina havia sobreposto a Itália, portanto, a terceira, também pelo fato de que as grandes conquistas da Itália ficaram nessa era da Idade Antiga, né? Se você considerar a partir da Idade Moderna, você percebe que a Argentina passou em todos os aspectos a própria Itália. Então, esse é um fator outro que eu considero, sim, a idade que eu chamei aqui de moderna, né? A Idade Média e a Idade Moderna, eu considero esses dois períodos do futebol como os melhores, né? Então, as conquistas de Brasil
sobretudo 1958, 62, 70, concentram-se na Idade Moderna. Depois o Brasil vai ter uma conquista no final da Idade, melhor, concentra-se na Idade Média, vai ter uma conquista no final da Idade Moderna e uma conquista no início da Idade Contemporânea, assim chamada. O grande sucesso do Brasil se deu na Idade Média, e é o que eu chamo de Era de Ouro. E é por isso que o Brasil é considerado a grande seleção de todos os tempos, por conta daquele domínio. Mas já na Idade Moderna e na Idade Contemporânea, esse domínio é bem diluído, você não tem uma seleção que se destaque, embora a Alemanha permaneça muito forte em todas essas eras, a Argentina viria num segundo lugar, sim, e a Itália num terceiro, junto com o Brasil, né? Nesse pós-Idade Média. Então, eu entendo que essas duas principais eras, a média e a moderna, as grandes conquistas do futebol, os grandes, maiores jogadores de todos os tempos, claro que em todas as eras a gente tem alguns dos melhores de todos os tempos também. Beleza, pessoal? Então, é minha proposição. Você não precisa concordar ou achar que isso é uma verdade absoluta de modo algum, mas faz sentido se você parar para pensar, sobretudo com esses pontos de divisão que eu tracei para vocês aí. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.